Existe forma certa de se vestir quando você está se sentindo um lixo? Bom, na verdade sim. E hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode usar a moda e as suas roupas para se sentir um pouco melhor. Aqui eu não vou falar sobre dicas específicas, tá? Se é isso que você está buscando, pode sair desse vídeo. Eu não vou falar sobre qual batom você deve usar, qual tipo de roupa você deve usar. Muito pelo contrário, o que eu vou falar é qual é o investimento que você precisa ter dependendo do seu objetivo. Essa é uma conversa bem descontraída, tá? Quero que você se sinta à vontade. Como você pode ver, eu tô aqui no meio de um parque. Vai ter sons e ruídos aqui em volta. E assim, tem dias que eu acordo me sentindo uma bosta, tá? Deixando bem claro. Quais são as melhores estratégias para adotar nesse caso? Eu sou formada em moda, me dedico a esse assunto há muito tempo. Comecei a explorar meu estilo pessoal já tem mais de 12 anos e atualmente estou fazendo um curso de formação em psicologia da autoimagem. Então acho que eu sou um pouquinho capacitada para falar desse assunto. Nos meus mais de 6 anos de terapia, se eu entendi uma coisa, é que nada é assim tão objetivo. Ou seja, se te disserem que existe a forma certa de agir em determinada situação, vai existir um parâmetro por trás, vai existir um objetivo por trás. O objetivo é agradar os outros? É agradar a si mesmo? É performar melhor? Ou é se sentir mais confortável? É acalmar um pouco a situação? Ou fazer com que ela realmente desencadeie e leve para um resultado? O que isso quer dizer? Se eu acordei me sentindo péssima, o que eu quero é que as pessoas me olhem e me achem linda? Ou o que eu quero é simplesmente não ter um desconforto quando eu estou andando na rua? Isso é muito sobre autoconhecimento. Eu conheço muitas pessoas que quando elas acordam se sentindo mal, elas terminam o dia se sentindo melhor caso elas façam aquilo que prometeram que iriam fazer. Caso elas realmente atinjam os objetivos, as metas que elas colocaram para elas mesmas. E geralmente é isso que qualquer pessoa do ramo da autoajuda vai te indicar. Enquanto que, geralmente, os profissionais de saúde mental, o que eles vão te indicar é que você seja gentil consigo mesmo. O que isso significa? Que você respeite os seus limites ao máximo e tente fazer com que você fique o mais confortável possível. E é uma escolha. E muito mais do que uma escolha, é uma questão de autoconhecimento e de você entender qual é o seu perfil. E o que funciona pra você. Uma maneira prática de você identificar isso é pensar nos últimos dias em que você se sentiu mal no início do dia e se sentiu bem no final do dia. Se isso não aconteceu recentemente na sua vida, eu sugiro que você observe um pouco melhor, tá? Tenta anotar, enfim, escrever num diário, porque esse tipo de observação é muito importante. Se você é o tipo de pessoa que quando cumpre o que promete se sente muito melhor, como a maioria das pessoas, você tem que verificar se você se sente melhor independente dos níveis de energia que você tem no final do dia. Porque algumas pessoas, apesar de terem atingido muitas coisas, se elas se sentem cansadas no final do dia, não importa se elas atingiram aquilo ou não. Então tente entender o que é mais importante para você: performance ou níveis de energia. Porque isso vai ser um bom parâmetro para você entender como você deve se vestir no dia que você estiver se sentindo cansada, no dia que você estiver se sentindo mal. Se você conseguir ter uma boa percepção disso, já tem um bom caminho que você pode traçar. Então, vamos supor que você está se sentindo mal à noite, antes de um dia importante. Uma maneira de você contornar isso seria arrumar as suas coisas, as suas roupas para o dia seguinte, para que você pudesse acordar e com menos esforço já se vestir bem e conseguir encarar aquele dia com mais presença, se sentindo mais preparada. Isso é algo que particularmente funciona bem para mim. Mas vamos supor que você gosta do conforto acima de tudo. Talvez o que você prefira seja não se preocupar com o dia de amanhã e dormir e descansar ao máximo que você pode, e quando você acordar, vestir aquela roupa que é o seu coringa. Aquela roupa que você sabe que vai funcionar e principalmente que vai ser confortável fisicamente durante boa parte do dia. E eu gosto muito de falar de conforto porque eu sou uma pessoa que tem certa sensibilidade sensorial. Então coisas como roupa apertada, sapato desconfortável, etiqueta, tudo isso me incomoda, né? E tem dias em que eu vou querer priorizar essa questão do sensorial, essa questão do conforto. Tem dias em que eu não tenho energia, não estou disposta a passar por esse desconforto, porque a vida em si é um desconforto, né? Aliás, ela pode trazer muitos desconfortos, ou ela pode trazer confortos, dependendo, né, aí do seu contexto. Você pode se utilizar de uma técnica chamada Enclosed Cognition. Isso, na verdade, é um efeito psicológico que ocorre quando você se veste para uma ocasião. Quando você se veste para uma ocasião, você se sente mais pertencente àquele local, você se sente mais preparado. Você se sente como uma pessoa que está disposta e é apta para lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Isso foi descoberto através de um teste
que foi um estudo onde eles colocaram pessoas em um laboratório para fazer experimentos com e sem jaleco. Um grupo com jaleco e um grupo sem. E o grupo que não estava usando jaleco performou muito pior do que o grupo de jaleco. Porque as pessoas, ao se vestirem de uma maneira que elas se sentiam realmente mais imersas naquele ambiente, né, do laboratório, elas se sentiam como se elas fossem cientistas e tiveram um resultado melhor. E aí que você pode se sair muito bem. Se vestir melhor para uma reunião com seu chefe faz toda a diferença. Usar um certo penteado que faça com que você transmita um pouco mais de seriedade, de autoridade, pode fazer com que você até fale melhor. Com que você estruture as suas ideias melhor. Porque a gente tem diferentes formas de falar com diferentes pessoas. Você conversando com seus amigos, com certeza, usa muito mais gírias do que falando com o seu chefe, né? E isso é uma chavezinha que tem que virar na sua cabeça. Que as roupas podem te ajudar a virar se você estiver vestida para a situação certa. Então eu não recomendo, por exemplo, só porque você está se sentindo mal naquele dia, ir de moletom para uma reunião com seu chefe. Eu não recomendo isso. Porque vai te afetar psicologicamente. Mas se é um dia em que você se sente totalmente seguro e confortável para lidar com as situações sociais, né? E para lidar com a visão que os outros vão ter de você, usando uma roupa confortável, e você quer economizar energia, você quer se dar um abraço mesmo, aí sim eu recomendo muito você usar roupas mais confortáveis para poder encarar aquele dia de uma maneira mais leve mesmo. E existe o meio termo que é maravilhoso, que eu inclusive advoco muito por ele, que é você encontrar aquele seu ponto ideal do conforto e de uma apresentação que seja mais limpa e mais clara e mais bem apresentada para uma situação de trabalho, por exemplo. Né? Eu não vou dizer aqui autoridade ou elegância, porque esses termos, eles não só são um pouco mal utilizados e daí pode causar um pouco de confusão, mas talvez você não queira ser elegante, talvez você não queira transmitir autoridade, né? Assim, talvez você só queira pertencer mesmo àquele ambiente de trabalho. Então, tem algumas técnicas que você pode usar para se sentir confortável e ao mesmo tempo passar uma boa impressão. Por exemplo, você pode, se não for uma opção, usar um tênis mais casual. Sempre funciona usar um loafer, por exemplo. Sempre funciona você usar uma camisa de algodão que não seja muito justa para te dar aquela sensação de leveza. Mas se ela tiver uma gola mais social, você já transmite uma outra imagem com relação a uma blusa de alcinha, algo do gênero, né? E eu tô dando só exemplos aqui, mas acho que faz sentido. Talvez transmitir alguns princípios para vocês. O material das peças importa demais, tá? Então, usar fibras naturais, usar peças com elastano vão fazer toda a diferença no seu dia, independente de qual seja o seu perfil. Caso você tenha um perfil mais despojado, um perfil mais profissional no seu estilo, na maneira que você precisa se vestir no dia a dia, eu não recomendo, num dia que você tiver muitas expectativas em cima de você utilizar uma roupa mais casual e mais largada, né? Não vai te ajudar em nada, porque você vai ficar muito preocupado com como você está sendo enxergado pelos outros e aquilo vai dificultar a sua ação. Você vai pensar, putz, já estou me sentindo mal. Ainda você enxergado de uma maneira ruim pelos outros, não vai funcionar. Isso vai dificultar em que você tenha a sua melhor performance, de fato. Então, sempre que você se sentir pressionado, mesmo que você tenha acordado não muito bem, eu realmente sugiro que você tente se arrumar um pouco mais. Falando um pouco de mim, sempre funcionou muito bem essa questão do enclosed cognition, essa questão de eu incorporar o personagem, né? Me vestir de uma maneira que eu me sinta realmente pertencente a um certo ambiente para que eu me sinta apta a performar da maneira como aquele ambiente espera que eu performe. Eu acho que esse é um dos maiores motivos que as pessoas buscam tanto a consultoria de estilo, que é um serviço que eu ofereço, como também que as pessoas buscam ter um guarda-roupa mais diversificado, entender melhor o próprio estilo para saber como elas se sentem confortáveis em cada situação. Porque a maneira como você se sente confortável se vestindo no trabalho é diferente da maneira como você se sente confortável se vestindo na academia, é óbvio. Ou no passeio no parque talvez seja diferente. No encontro de família talvez seja diferente. Com seus amigos, né? Um lookinho para sair à noite talvez seja diferente. E quando a gente não tem essa variedade, a gente não tem clareza de qual é o dress code ideal para cada situação, com base em quem nós somos, fica complicado. É importante a gente sempre partir da nossa autoimagem, a gente sempre partir de quem a gente é.
para poder definir como a gente vai se portar em cada situação. Do contrário, a gente deixa de ser autêntico, do contrário, a gente deixa de acreditar na gente. Inconscientemente, a gente sabe que tá só reproduzindo o que os outros estão fazendo. E não tem como a gente se destacar em nenhum ambiente dessa maneira, né? Porque a gente vai ser só uma cópia. A gente vai estar mimetizando o comportamento alheio. Então, se é pra gente performar, se é pra gente tá usando uma máscara nas situações sociais, é importante que seja uma máscara que a gente escolheu. É importante que você pense sobre isso antes de entrar num certo ambiente. É importante que você pense sobre isso antes de sair de casa já. Quem vai ser você naquele dia? Como você quer se sentir? Você quer ser o mais autêntico possível ou você quer interpretar uma versão de você mesmo? Não tem problema. O importante é que seja uma versão de você mesmo. E não só uma mímica, uma cópia do que os outros estão fazendo. Porque é impossível se sentir bem assim. Você não vai se destacar, você vai ser mais um. E mesmo que você se destaque, não vai ser por um bom motivo, vai ser porque você foi um bom imitador. Então se conheça. Né? Nesse canal eu insisto muito para que a gente se conheça e eu trago também ferramentas e técnicas. No curso de formação que eu estou fazendo atualmente, esse é um ponto que é tratado com muito aprofundamento e eu vou trazer cada vez mais material aqui. A gente falou tudo isso sobre roupa, né? Sobre vestimenta. Mas quando você acorda meio mal, quando a depressão bate, existe algo ainda mais importante para que você possa virar a chave do seu dia. Que é a sua autoimagem. É como você se enxerga. A sua autoimagem permite que você pense positivo e isso é a chave para tudo. Eu tenho um vídeo aprofundando nisso que eu vou deixar aqui na tela.